Olá, sou Inácio Lopes, atuo como médico legista e há alguns anos venho estudando os efeitos do campo magnético sobre o corpo humano, certo? E hoje nós vamos falar sobre a frequência proibida. O que é a frequência proibida? O assunto é interessante. Vamos ver. Bom, vocês sabem que as possibilidades do espectro eletromagnético são imensas, né? Certo? Rádio, TV, internet, telefonia celular, indústria bélica, né? Enfim. Ultimamente muito se tem falado, né, das vantagens dessas novas tecnologias que vão empregar frequências, já estão empregando frequências maiores, né? Frequências na casa do gigahertz, 10 a nona, certo? Mas o fato é o seguinte: nós vivemos em um forno de micro-ondas gigante, certo? Se considerarmos, né, que nós estamos em meio a múltiplas ondas, né, de várias frequências, certo? Ondas dos fios dos cabos elétricos, certo? Dos aparelhos elétricos que você tem em casa, certo? Ondas do próprio painel de carro, ondas eletromagnéticas, certo? Então nós vivemos em um oceano de ondas, certo? Essas ondas, elas se comportam como ondas. Elas refletem, certo? Elas refratam, difratam, ressonam e transportam energia. Nunca esqueça disso. Essas ondas transportam energia, certo? Essas ondas, elas estão na faixa do espectro chamado micro-ondas, certo? São ondas curtas, frequências altas, certo? Essas ondas dessa faixa, elas interferem com qualquer corpo que esteja no caminho delas, certo? Inclusive nós, certo? O que ocorre é o seguinte: nas partes curvas, essas ondas difratam, ou seja, elas fazem a curva e perigosamente se intensificam, certo? Você pode estar no teu quarto, né, com tudo fechado, certo? Você pega teu celular, mesmo que você tenha chumbo nas paredes, as ondas difratam pelo buraco da porta, a fresta da janela, e você conversa normalmente. Difração. E ocorre também as cores, elas difratam, certo? Quando elas difratam, elas têm uma tendência a se potencializar, tá? Esse aqui é um estudo interessante do John Wheeler e Filhos. Estudo muito interessante. Esse estudo vocês encontram na internet. Ele está de graça, claro, certo? Agradeço ao cientista. Trabalho muito bonito. Que diz o seguinte, resumidamente, né? Diz que na cabeça do ser humano, com as mãos encostadas na pelve, há um aumento do campo
de até 20 vezes, de 15 a 20 vezes. Certo? Isso é muito interessante, porque nós sempre estamos ali, né? Justo na cabeça, mas o pescoço também, porque é cilíndrico, né? Esse estudo não leva em consideração a mão, porque a mão é a parte que mais sofre, né? Porque é cilíndrico e pequeno. Quanto menor, mais a difração aumenta seu potencial. Não é à toa que as nossas mãos, elas ficam dormentes, elas envelhecem mais cedo, porque a tensão, o campo nelas é maior, certo? Então, estudo muito interessante esse, né? Outra coisa importante saber, né? Segundo a IBM, 2011, né? A profundidade que penetra a radiação de alta frequência no corpo humano varia de 1 a 10 centímetros. Certo? Aqui eles não levaram em consideração que aumenta também a potência do campo. Certo? Outra coisa que a IBM não leva em consideração é que nós, seres humanos e animais, nós estamos intoxicados por nanopartículas metálicas, mas esse é um assunto para uma próxima oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre a frequência fluídica, tá? Então, como eu disse, a molécula de oxigênio que está no ar a 20%, 21%, tá? Ela absorve muita energia na frequência de 60 GHz. O que quer dizer isso, né? A molécula de oxigênio, ela absorve energia praticamente de todas as frequências de onda, até de rádio, certo? Menos, pouco, né? Então ela sempre absorve alguma coisa. Porém, quando chega a 60 GHz, ela faz um pico de absorção de energia. Tá? Quase 100% da energia do campo magnético é absorvida por essa molécula de oxigênio. Certo? Depois nós vamos ver um outro pico, 110 GHz. Certo? O que acontece aqui? O oxigênio, ele, quando é bombardeado por essa frequência, algo ocorre nessa molécula, certo? Ela absorve quase toda a energia dessa onda, certo? Provavelmente aqui aconteça uma ressonância com a estrutura da molécula, né? Porque a energia é absorvida imensamente nessa frequência, certo? Acontece o seguinte: quando o oxigênio ganha energia, você vê que ele começa a ganhar mais energia a partir de 50 GHz, certo? Ele já começa a formar essas espécies altamente reativas de oxigênio. Tá? São espécies agressivas a qualquer combustível, tá? Inclusive nós, entendeu? Ela oxida, ela queima combustível quando estão aumentando, certo? Então, o que se pressupõe é o seguinte: a exposição humana a um campo magnético dessas proporções desencadeia graves quadros de hipóxia e anóxia. Esses radicais, tá, desestabilizam a estrutura da membrana das células epiteliais do trato respiratório. Vejam bem, tá?
Então, se começar a aumentar muitas as espécies reativas do oxigênio, né, você vai começar a apresentar lesão da mucosa do trato respiratório. Tá? O que acontece nesse caso? Provavelmente, eu diria aqui 51, 53, 54 até 55, a coisa já começa a ficar crítica. Veja que essas espécies reativas de oxigênio não precisa chegar nessa proporção máxima para começar a ser letal para o ser humano. Certo? Então o que ocorre? Ocorre o seguinte, veja bem, pouco acima de 50 GHz, você já tem um aumento abrupto de espécies reativas de oxigênio, e você não tem tanto antioxidante natural para equilibrar. Então vai ocorrer um desequilíbrio desses componentes. Tá? Isso vai, obviamente, lesar o trato respiratório. Tá? Embora isso nós vamos conversar em outra oportunidade. O mesmo acontece na ponta pouco abaixo de 70 GHz. Tá? Aqui colocamos uma barra com os pontinhos, porque na verdade nós não sabemos, tá? Até que ponto ele vai queimar de verdade. O que acontece é o seguinte, certo? Muitas necrópsias realizadas na época em que morreu muita gente, chegava muito grave nos hospitais, já entubadas, né? Então, nessa época, essas pessoas que foram bombardeadas, né, por um campo eletromagnético, né? O que acontecia? Elas chegavam em insuficiência respiratória, tosse, certo? Cianose, chegava praticamente mortas, né? Muitos foram entubados. Hoje a gente sabe que não adianta entubar, óbvio. O que vai acontecer, vai haver uma lesão da superfície do alvéolo, certo? E se essas espécies reativas, elas queimam o tecido, certo? O que acontece é uma inflamação no local, certo? Então o capilar não vai conseguir a troca gasosa com a parede do alvéolo, certo? Você pode entubar, botar uma pressão de oxigênio ali, mas não vai haver troca gasosa, porque o tecido está queimado, certo? E a gente via em muitas necrópsias, né, as queimadura em vias respiratórias. Uma coisa rara, a não ser em motoristas de carro que morrem carbonizados em acidentes e tal, né? Certo? Aí você vê político ou não, né? Então, essa faixa de frequência, na verdade, não é uma frequência proibida. Certo? É uma faixa grande de 50 a 70 GHz, certo? Eu até sugiro que não se brinque com isso, tá? Que já proíba aqui nos 30. Para que uma frequência tão grande numa faixa perigosa dessa, certo? Tá? Outra coisa interessante, tá? A 60 GHz a molécula de oxigênio vai absorver quase 100% da energia dessa onda. Lembra no começo do vídeo que eu falei que não esqueça que a onda transporta energia, certo? Então essa molécula de oxigênio, ela vai absorver essa energia,
certo? Ela vai perder elétrons, né? Os átomos vão se separar, se ligar com outros elementos, certo? Formar ânions, certo? E essas espécies são incrivelmente oxidantes. Elas queimam qualquer combustível que tiver ao redor. Outra coisa interessante, o oxigênio, nesse caso, ele, para aquecer, para perder energia, ele perde energia em forma de calor, certo? Ele emite uma frequência, ele recebe uma frequência e emite outra. Essa frequência, ela está na faixa do infravermelho, tá? Uma boa parte dela. Então ela emite calor na hora, tá? Ela perde energia também, dependendo do caso, com luminosidade, calor e luz. Perde essa energia, ela não guarda para si. Acontece o seguinte: como a frequência é alternada, tá? São 60 bilhões de vezes por segundo, é alternada. A molécula de oxigênio, ela, nessa frequência, se comporta como um ímã, certo? Então ela volta a se ligar com outra molécula de oxigênio, que é o que tem mais, né? Várias 60 bilhões de vezes no segundo, ela gruda, se liga. Outro radical. E a cada vez que ela volta e vai, ela emite e absorve energia, certo? Nesse caso, o oxigênio liberou energia sem combustível, mas se houver combustível, sempre há. No ar você vai encontrar vapor d'água. Lembre, vapor d'água tem oxigênio, né? Também vai reagir, né? Tem hidrogênio. Todos esses elementos do ar vão estar ali reagindo com essa liberação de calor toda, tá? Então isso me lembra a constituição do fogo. O que é o fogo, né? O fogo, a combustão, né? Ali vai se formar íons, certo? De oxigênio e outros elementos, certo? Enquanto houver o combustível, o fogo se mantém, certo? Mas aqui nesse caso, todas as moléculas de oxigênio, certo? O O2, todas essas moléculas vão perder e ganhar energia ao mesmo tempo, porque elas estão submissas a um campo magnético, certo? Concorda? E quando essas moléculas perdem energia, essa energia ela pode ser mensurada, né, como um pacote de energia, certo? É uma onda de infravermelho, né? É um pacote, né? Lembrando que não existe meia onda, um pacote é pacote, né? Então, supondo que todas essas moléculas, 20%, tá? 20,8%, tá? Vão perder essa energia toda ao mesmo tempo. Então, a matéria formada lembra, né, os estudos do plasma, ou até do raio, certo? Lembrando vocês, né, que o próprio Tesla citou em seus estudos, né, que haveria a possibilidade de
se fosse uma arma letal, com ondas eletromagnéticas, utilizando-se das partículas do próprio meio. Ora, pois, né? O oxigênio, ele é um material abundante na Terra, né? O oxigênio, você pode manuseá-lo, né, para a indústria, mas ele pode ser usado também para outros fins, até para a guerra. Eu diria para vocês o seguinte, né? Por que esse tema é bem interessante? Pelo seguinte, né? Nós não podemos nos esquecer, senhores, eu já tenho uma barba de anos. Senhores, brincadeira à parte, quem dominar a tecnologia do oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo, segundo, né? Porém o mais abundante, quem dominar o oxigênio, eu diria não só falando em indústrias, eu diria para exércitos, quem domina o oxigênio domina a crosta terrestre inteira. Concorda? O oxigênio, lembrando, ele está em toda parte. E isso aqui é um achado, certo? Que raios é isso aqui? Certo? Nunca ninguém nos disse isso. Que o oxigênio tem essa potencialidade, não se enganem, certo? Esse oxigênio aqui, ele é letal, certo? O desenho talvez não esteja exagerado, certo? Era isso, essa frequência proibida. Sugiro revermos essa questão, né, de torres de celular para tudo que é lado e ver, meu amigo, né, você pode usar uma frequência de 40 GHz, que eu já vi aparelho que usa, né? Precisa chegar tão perto, a 50, e outra, a torre está instalada a 40, certo? Mas quem me diz que não há ali algo que alguém pode aumentar para 50, 60? Vai saber. Outra coisa interessante, para terminarmos por hoje, espero nos vermos outras vezes, né? Muitas vezes você pode estar sendo bombardeado, e isso acontece, por duas ondas de frequências diferentes, certo? Agindo simultaneamente na atmosfera, ou seja, aqui você vai somar o efeito de uma, e a outra, né, nem vai sobrar, vai agir sobre esse oxigênio, tá? E outra questão é a frequência do vapor d'água, que também pode ser inserido, né, eventualmente, certo? Essa frequência de 23 GHz. Então na verdade são várias frequências proibidas, né? Essa frequência do vapor d'água não é interessante usar para comunicação, porque existe a umidade do ar também, certo? Mas fica aí Então, termino com esse é um trabalho que eu levei muito tempo para fazer, né? E para terminar, termino com o final dele. Muito há que ser falado sobre essa questão, certo? No fim, chegamos, certo? Resumindo, certo? Estamos sendo bombardeados o tempo todo por múltiplas frequências, os campos magnéticos, certo? Desde torre de alta tensão, rádio, ondas, né? Televisão, os aparelhos móveis, né? As torres que estão por aí, né? Aqui a frequência de 60 por tudo que eu resumidamente, né?
Então estamos sendo bombardeados o tempo todo. Acontece o seguinte, aqui, vou deixar aqui já uma dica para próximo encontro, né? Nós estamos intoxicados por partículas de metais, né? Essas partículas também vão interagir com esses campos todos eles, certo? E vão, ao longo do tempo, né? Ocasionar doenças, certo? Então, se você for exposto continuamente a onda eletromagnética, como todos nós estamos, né? Obviamente, algumas doenças vão se desencadear. Doenças degenerativas, né? Todas elas, né? A obesidade, aqui nós observamos, certo? Que algumas partículas metálicas intoxicam as imediatas mitocôndrias, né? Levando a obesidade e suas consequências. A população obesa, sinal de alerta de intoxicação por metais, a magnetita principalmente, certo? A nossa criptonita, Hollywood fala. Aqui, se você for exposto a um campo magnético um pouco mais feroz, você vai desencadear os sinais de estresse eletromagnético, febre, depois o mecanismo de febre está explicado no final, a tosse, que vai lesar as vias respiratórias, dor de cabeça, dor de garganta, síndrome embólica, infarto e tal. E aqui, os casos mais graves, né, são as pessoas expostas diretamente a uma grande frequência, né, que sobreviver, caso raro. Né? Note que o esquema, todo ele, no final, vai levar ao óbito, né? Seja lentamente, com exposição contínua, mais baixa, né? Seja um pouco mais rápido, certo? Com uma exposição maior, ou dessa outra forma, que é terrível. Aqui seria, se a frequência levou à lesão do trato respiratório, então isso vai levar a uma asfixia, né? Asfixia grave, né? Lembrando que a asfixia é agravante, né? Meu Deus. Senhores, que o Pai esteja com todos nós.